gente, tudo bom com vocês? Eu e o Jordan, a gente estava aqui conversando e eu resolvi gravar a nossa conversa. Na verdade, ele estava me falando sobre algumas coisas sobre influência de amigos, como o que ele... né, algumas coisas que ele viveu com relação à influência de amigos. E eu achei super interessante, achei super forte, acho que vai edificar muitas pessoas. E eu resolvi compartilhar com vocês essa conversa. Não tem roteiro, não tem nada programado, mas eu achei que eu acho que vai ajudar algumas pessoas aí a experiência do meu amor, né? É. Então fica à vontade, meu amor. Então, eu tava falando com ela aqui agora, já conversando a respeito de influência e tal, coisas que a gente passou quando era mais novo, quando era solteiro e tal. E eu tinha vários amigos, né, amigos, e eu nunca tava sozinho, sempre tinha alguém comigo. E chegou um tempo onde eu consegui alguns amigos que eles xingavam muito. A gente saía muito e tal, e eles xingavam muito. E né, a influência deles, né, eu era o único que, assim, nunca gostei de xingar, porque eu não fui criado dessa forma, minha mãe nunca gostou. Então eu peguei e comecei, né, com um palavrãozinho ali, outro aqui. Nada muito pesado, mas eram palavrões. E que é dos pequenos que começam os grandes, né? É, na verdade, considerando a gente falando, né, o seu coração. Porque pra mim palavrão, hoje, né, pra mim palavrão pequeno ou grande Tudo tem palavrão. muito palavrão. Aí eu fui e comecei a falar alguns palavrões e nesse meio tempo eu sentia, quando eu tava na roda de amigos, assim, que eu falava um palavrão e dentro de mim meio que assustava. Eu sentia que, nossa, assim, meu coração meio que travava, meu coração parou. Mas aí o que acontecia? A impressão que dava é que o meu espírito assustava. E nisso eu olhava pro lado, meus colegas, todo mundo rindo, não sei o que, tipo assim, ninguém ligava, sabe? Porque era normal entre a gente lá. Então eu achava aquilo normal. E assim foi, né? Um palavrão aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. E até que meu espírito já não assustava mais. Eu já tinha acostumado já a xingar e tudo. Já tinha acostumado a postar xingamentos em redes sociais, falar inúmeras coisas. E aquilo ali ele vai te tomando de pouco a pouco, até que você achar que é normal. Até alguém chegar em você que já te viu ou que lembra de você como você era antes e te falar e te lembrar onde você estava e como você está hoje. Que existe isso do mal pro bem e do bem pro mal. Então aí eu lembro que começou a acontecer muitas coisas. Que eu lembro que várias vezes eu fui confundida na rua com pessoas que queriam matar outras pessoas e não sei, eu não acho que eu tenho um rosto comum, mas eu fui confundido acho que 2 vezes com uma arma na minha cara. É, teve uma que eu senti até a bala já, porque o cara, do jeito que ele veio, eu achei que ele ia atirar antes de perguntar. E Deus foi tão bom que eles perguntavam primeiro antes de atirar. E assim foi. E com essas coisas acontecendo, que e com essas coisas acontecendo, é que eu comecei a me lembrar, porque ou é no amor ou é na dor, né? Aí eu comecei a me lembrar de como eu era, de como que era tranquilo eu andar na rua e tudo. Eu nunca tinha feito nada de errado e graças a Deus nunca fiz assim, a ponto de uma pessoa querer me matar. Mas essas coisas estavam meio que perseguindo, assim, sabe? Eu comecei a questionar e aí foi que eu voltei, comecei a ir numa célula da igreja, que eu cresci na igreja, né? Só que aí eu me desviei meio do caminho, e depois eu voltei de novo, consegui o caminho, tipo assim, de pouco a pouco eu fui voltando também. Comecei pela célula, depois eu comecei a frequentar os cultos e assim foi até eu ir pro teatro, pegar, né, enfim, isso aí é coisa para outro vídeo. Aí eu voltei, né, comecei com a célula e assim eu fui saindo, né, dessas coisas e
parei de xingar, eu comecei meu coração começou a ver o absurdo que estava acontecendo na minha vida, tanto que eu excluí o meu Facebook, na época eu ainda não tinha Instagram, aí excluí o Facebook porque tinha tanta coisa lá que não dava pra ficar apagando, pra essa reputação lá no Facebook já tava uma porcaria, eu fui, deixei. O mais interessante é que, igual a gente estava falando, né? É o seu espírito que te incomodava quando você falava. E de acordo com o que você foi falando, é como se você foi dando lugar à sua carne e o seu espírito foi diminuindo, por isso que ele parou de assustar quando você falava, né? Porque quando nós aceitamos Cristo, quando nós nos... como que eu falo? Quando nós aceitamos Cristo mesmo, nós aprendemos que nós devemos diminuir a nossa carne e permitir que o Espírito fale, né? Através da nossa vida. Quando isso acontecia, era muito nítido que era o Espírito Santo que estava incomodando você. Poxa, que é isso? O que está acontecendo com esse rapaz aqui? E de acordo com que você deixava essa voz de lado, o Espírito Santo de lado, você foi dando lugar à sua carne. E automaticamente coisas carnais aconteciam com você. Foi nítido essas coisas acontecendo, porque eu nunca gostei. Porém, água mole pedra adulta, tu bate até que fura, né? Verdade. Eu fui insistindo naquilo, mas por quê? Por causa de amizades que não era amizade de verdade. Eu talvez não vou dizer que não era amizade de verdade, porque as pessoas eles eram até bacanas, mas eles não tinham a mesma criação que eu tive, igual eu cresci na igreja. Então existem pessoas que conhecem princípios, né? Que conhecem a Bíblia, que conhecem Jesus desde pequeno, que crescem com isso, e existem pessoas que conhecem o meio caminho, e existem pessoas que conhecem no fim da vida, um leito de um hospital, e assim vai. Então existe todo tipo de pessoa em questão de conhecer mesmo a Cristo, e os princípios e os mandamentos, né? Então talvez ali eles hoje vários deles já, né, conheceram Jesus, alguns não, mas é porque eu estava já nesse caminho, né, desde novo, então é por isso que tinha um peso para mim muito grande, e para eles parecia que não tinha, que pelo menos parecia, né? E assim, eu não... E hoje eu contando pra Lorenza isso, é que eu fui perceber, dar conta disso. Que sempre foi Deus guardando meu coração ali. E essas coisas, tipo, acontecem e a gente não percebe, sabe? Pra você ver, deve ter uns 7 anos mais ou menos disso, ou mais. E hoje que eu fui parar pra ver, pra refletir e pensar que eu tava fazendo uma coisa que não era pra mim, sabe? Era contra meus princípios, minhas vontades. Pra agradar outras pessoas que não tinham necessidade de ser agradadas. Pra fazer parte de um grupo. Pra fazer parte de um grupo. É verdade. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não nega um princípio nosso? Quantas vezes a gente não nega uma vontade? Ou até mesmo faz coisas que a gente não faria para poder estar em um grupo, para poder fazer parte de alguma coisa ou de alguém. Sabe? A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser santos, precisamos ser separados para Ele. E ser separado para Ele não tem que... Você não tem que tentar ser igual a outra pessoa ou agradar a outra pessoa. A única pessoa que você tem que agradar é Cristo. É muito complicado. Essa coisa de influência é muito... Influência de outras pessoas, né? Porque é óbvio, é muito mais fácil você ser influenciado pelo seu colega que está aqui do seu lado, que está aqui perto, né? Do que você tirar tempo de oração, do que você tirar tempo de intimidade com Cristo para você ser íntimo dele. Vale a pena demais, mas vamos colocar que é mais difícil, né? Você entrar pro seu quarto de oração, você fazer seu devocional, você entrar pro seu lugar secreto ali e ser íntima de Deus e ser influenciada por Ele e influenciar outras pessoas pela influência que você tem dele, que é o que eu acho mais
assim, pesado é isso. Você não tem só que ser influenciado por Cristo, né? Você também tem que influenciar outras pessoas pelo que ele te influenciou. Tem que transbordar na vida de outras pessoas. Tem que transbordar na vida de outras pessoas. E a vida hoje as pessoas elas têm que lutar para elas ser influenciadoras e não influenciados a respeito Você de sempre coisas. falou isso, né? É. Ele sempre falou sobre isso. Ele fala isso com a Caroline, fala isso comigo, que a gente sempre tem que ser a influência e não se deixar influenciar. Isso, e influência boa, né? Claro. Então desde sempre, desde tipo assim, né, da minha adolescência assim, já não, uns 16, 17 anos ali, eu sempre busquei ser um influenciador, né? Só que aí eu fui pego por essa influência aí, e aí foi. Mas graças a Deus hoje, né, naquele tempo lá que eu voltei, e nunca mais eu fiz o que eu tinha feito lá, sabe? Voltei a xingar, essas coisas, porque pra mim foi uma experiência muito ruim. Mas a experiência é ruim não quando você está praticando o ato. A experiência é ruim quando você volta em si e você vê o que você fez. Aquela experiência é ruim, de saber o quão ruim você estava. É a pior experiência. E aí você tem que voltar a permitir que o Espírito Santo te alerte de novo, né? Porque é muito mais difícil você voltar nesse sentido. É mais difícil voltar. Mais difícil. É aquela coisa que eu falei, ou pelo amor ou pela dor. O meu foi por medo de ser morto sem saber por quê, porque já pensou alguém apontar na sua cara sem você nunca fez nada? E até você explicar, porque alguns ainda te perguntavam, né? Deus fazia Deus permitia que as pessoas ainda perguntassem, porque hoje em dia as pessoas só chegam e atiram. Misericórdia. O Senhor separou pra... Ai. Mas é isso? É isso aí. É isso, gente. Então, que vocês busquem influência de Cristo para vocês influenciarem outras pessoas. E não se deixem ser influenciados por pessoas ruins. Tá bom? Amém. Amém. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau.